Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras e servidor público. E este canal é para falar de temas de fé, espiritualidade, história das religiões, sociologia das religiões. E hoje um tema muito oportuno, muito interessante, com essa mudança do Papa, né? Saiu o Papa Francisco, agora é o Papa Leão XIV. E vamos falar sobre as obras do Papa Francisco, né? Começar aqui pelo nome de Deus e Misericórdia, que foi uma conversa com o jornalista Andréia, né? E aí ele conversou justamente sobre esse tema da importância da misericórdia, né? Então ele fala justamente a questão da confissão, né? Do padre confessor e também a questão de a igreja demonstrar misericórdia, né? Pelos pecadores e também a importância de ouvir, né? De ouvir o fiel. Então essa questão da misericórdia é, ou seja, assim como Jesus não condenou a mulher adúltera, né? Só que quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Então ele ressalta muito isso aí, a importância da misericórdia. E o outro também com outro jornalista, que ele a vida, é que a vida dele, a do Papa, né? Assim, desde que é bispo, cardeal, né? Até ser o Papa, e aí relacionando com a história do século XX. Então é a vida, a história do Bergoglio, né? Desde a Argentina, ele que é um descendente de italianos, né? Então ele é ítalo-argentino, né? E aí ele vai contar a história da família dele e dentro da história do século XX, né? Então, basicamente essas obras aqui. Antes eu falei da Laudato Si, que é louvado seja, né? Laudato Si, que é uma das encíclicas papais, né? Então ele lançou a Lumen Fidei. Lumen Fidei foi assim, continuando a obra do Bento XVI, né? Papa anterior, que era o Papa Emérito. Aí Laudato Si em 2013, aí, 2013 foi o pontificado, né? Então, ele se tornou bispo de Roma em 2013, né? E aí a Fratelli Tutti em 2020, né? Somos todos irmãos, né? Fratelli Tutti, italiano, né? E depois a Dilexit Nos, né? Amor a nós, né? Amou-nos, que é a de 2024, que é o mesmo ano da biografia, né? A biografia, de certa forma, é uma biografia porque é uma conversa sobre a vida dele, intercalando, né, as histórias, a voz narrativa aqui que tem escrever a biografia, que é um outro jornalista, né? Como é que é o nome desse outro jornalista, que é o Fábio, né? Fábio Merchetti Ragona. Então ele conversa com o jornalista vai pontuando algumas perguntas, algumas questões, e ele vai discorrendo, então, sobre o momento histórico, né? Então, vamos lá. Então, Laudato Si vai falar da questão da ecologia, que você tem vídeo aí, eu comento também a questão do Leonardo Boff, falando de ecologia e teologia. Então, tanto é que nós falamos agora de ecoteologia, né? Ecoteologia, porque a importância da casa comum, a questão ecológica, a questão da sustentabilidade, né? O crescimento sustentável, etc, né? Então, ele tem muita preocupação e preocupação também com as questões políticas e interreligiosas, né? Então, assim, quando ele escreveu deixa eu ver aqui qual que é. Ah, tá. A Fratelli Tutti. A Fratelli Tutti, né, que a gente falou em 2020, foi uma conversa que ele teve com o imã lá do Egito, né? O nome dele é Ahmed El Tahib, né? E aí, conversando com esse imã lá do Egito, que ele é um sunita sufi, né? Ele é sunita e sufi. Então eles conversaram sobre essa questão e aí ele gerou, né, essa questão interreligiosa, ou seja, o cristianismo, o catolicismo com o islamismo. Então gerou a Fratelli Tutti, né? Então, ou seja, esse diálogo interreligioso é importante, questão ecológica. E outra coisa interessante também é sobre a pena de morte, né? Que a gente vai ver aqui que ele vai comentar lá aqui na vida e obra, né? Comentando sobre aquela Guerra Fria lá, o macartismo, a morte do casal Rosenberg. E aí ele falou assim, isso é um absurdo o Estado tirar a vida, né? E muitas vezes descobre-se que a pessoa é até inocente. Aí como é que o Estado vai recuperar a vida da pessoa, né? Então, nesse ponto aí. Então, são as encíclicas aí completando do Bento XVI, a Laudato Si Ecoteologia, a Fratelli Tutti, essa questão do todos somos irmãos, a questão da fraternidade, essa questão da misericórdia, então está aqui nesse livrinho também que é uma conversa com o jornalista, não é uma encíclica, é um livro, né? E tem 10 ou 11 livros, né, fora as encíclicas. A encíclica é assinada pelo Papa, né, o Sumo Pontífice, e a de Lex Nós, né, não li ainda, 2024. Então, ou seja, voltando aqui, a questão da misericórdia, então ele vai explicar a questão do perdão, né? Então, ou seja, ele vai citar aqui a questão lá da adulta, né? Está no Evangelho de João, que só aparece no Evangelho de João, né? E vai abrir também aqui o texto que ele vai abrir é do Evangelho de Lucas,
né? Que é aquela questão dos duas pessoas que estão lá na sinagoga rezando, lá estão orando, e um batendo no peito, não, e um falando que, né, que ele estava justificado, que ele não era igual aos outros, né, que ele era todo puro, e o outro batendo no peito falando, ó, como eu sou pecador. Né? Então ele vai mostrando o contraste de quem que Deus vai ter mais misericórdia. Né? Lembrando que Jesus veio para os pecadores, né? Ou seja, Jesus veio pregar para os pecadores, para as ovelhas perdidas. Né? Então a questão de Jesus, bom pastor. Então ele ressalta essa importância de Jesus não condenou, né? Mas Deus chama para a misericórdia, Deus quer que todos se arrependam, né? Deus não tem nenhum prazer na morte do injusto, do ímpio, né? Então, ou seja, aquela ideia, né? Tem a ideia assim, que existem algumas pessoas que já foram condenadas à perdição, já são decretadas. Não tem isso, né? Não tem isso aí, é muito calvinismo. Apesar que a teologia católica tomista aproxima muito do calvinismo, mas não é calvinismo. Né? Então, diferenças aí. Não sei se eu fiz vídeo sobre isso, farei, né? A questão de diferença, ninguém está decretado a perdição. Agora, claro que Deus já sabe quem vai ser salvo e quem vai se perder, mas não é que decretou, né? Porque tem o livre-arbítrio. Tem essa questão. E aí é complicado o livre-arbítrio do calvinismo, né? Que tem a soberania e tá a questão. Aqui está falando da misericórdia, né? Então, Deus não quer que ninguém se perca, quer que todos se convertam, todos se arrependam, né? Então a importância da confissão, ele fala a importância da confissão, de você abrir o coração para um irmão e aí você não repetir os pecados, né? Vá e não peque mais, porque aí ele fala assim, fica aí, né? Peca, vai, confessa, peca de novo, né? Não adianta nada, né? Então você tem que arrepender e você arrependendo, você demonstra que não está mais cometendo aquele pecado. Não adianta você ficar repetindo o pecado, esperando, ó, Deus vai ser bondoso, né? É questão do arrependimento, do perdão, né? Então é isso que está ressaltando. Muito bem, esse aqui, que ele conversou com o Fábio Marques Aragona, que é um jornalista, é a vida dentro da vida, né, dentro da história. Né? Então seria a história da vida dele dentro da história mundial. Então ele vai fazendo considerações, a família que foi ali durante a Primeira Guerra Mundial, fugindo das guerras mundiais, né, da Itália para a Argentina, e aí ele vai descrevendo que assim que ele, né, começou a ter consciência do mundo, ele já estava ali em plena Segunda Guerra Mundial. Né? Lembrar que a Segunda Guerra Mundial tinha o Mussolini ali, tinha o Adolf, né? Esse pessoal lá fazendo guerra na Europa, e ele explicando a questão dos refugiados, campos de prisioneiros, campos de concentração, campos de extermínio. Então, como é que tudo isso chegou, e o terrível anúncio da bomba atômica também, né? Imagina, jogar uma bomba atômica. Inclusive ele conheceu uma pessoa que sobreviveu lá, né? Um missionário que estava no Japão, em Hiroshima, e sobreviveu à bomba atômica, né? Teve uma bomba atômica em Hiroshima e outra em Nagasaki em agosto de 45. Então ele vai contando aqui como é que as histórias chegavam na Argentina, né, essa questão da guerra. Vai explicar o macartismo, né, a questão do macartismo, a questão da caça aos comunistas, porque depois que os alemães e os italianos fascistas foram derrotados, ficaram duas potências, né, os Estados Unidos da América, substituindo aí os impérios francês e britânico, e do outro lado ficou a União Soviética, né, que aí o stalinismo, vai falar aqui da morte do Stalin, a sucessão, né, aquela condenação dos campos de trabalho, as gulags lá do Stalin, né, e ele vai explicar por que acusam ele de comunista, né, esse papo é comunista, né, o site vacante aí, esse comunista. E ele explicando que ele vê o cristianismo como uma forma de igualdade, né? Então ele explica em Atos dos Apóstolos que os primeiros cristãos tinham uma espécie de comunismo, não era comunismo, né? Isso é até anacrônico. Mas a ideia de comunismo, a ideia de repartir por igualdade. Então todo mundo que tinha bens doava para a igreja, né? Nisso ali. Põe bem Atos aí, Atos dos Apóstolos tem essas passagens que mostram que eles tinham tudo em comum. Né? Ou seja, ali as propriedades, né? Então não era meio de produção em comum, eram os bens, né? as propriedades, e não tinha rico e pobre, né? Porque era mais igualitário, então né? Não faria sentido terem todos os irmãos, um muito rico e outro pobre. Então não existia isso, porque eles prezavam pela igualdade. Né? Isso é um comunismo? Não era um comunismo, porque isso é uma coisa anacrônica. Né? O comunismo é outra ideia política, ideológica, e depois. Então acusam ele de comunista, e ele fala, não, mas eu sou apenas um cristão. Né? E aí, lembrando que Francisco é o nome Francisco de Assis, São Francisco de Assis, e aí, ou seja, mostra que é a opção pelos pobres, né? A opção pela igualdade, a opção pela desapego. Né? Então é importante essa mensagem de Francisco de Assis, é o desapego. Né? E aí ele vai ressaltando, aí durante a macartismo, né, vai ter aquele caso lá dos Rosenberg, que são um casal de judeus que foram condenados por espionagem, porque diziam que eles estavam mandando os segredos da bomba atômica lá para os soviéticos. Né? Então eles foram para a cadeira elétrica, coisa, né, tem vários romances sobre isso aí na literatura americana, inclusive escrito por judeus e tal.
E aí ele fala que aí ele percebeu que por isso ele seria contra a pena de morte, assim como ele é contra o aborto, né? Óbvio, né? Ele é contra o aborto e contra a pena de morte, porque ele não considera justo que o Estado condene pessoas à morte, né? Interessante isso, porque aí depois ele mudou, né? Depois ele mudou no Catecismo da Igreja em 2018, estava pesquisando aqui, ele mudou realmente, né? Então essa questão aí, a Igreja não permite mais, não aceita a pena de morte, né? Então é contra. Interessante que durante a Idade Média a pena de morte corria solta, né? Queimava na fogueira e tal, então pelo menos isso aí deu uma aliviada, né? Então, é uma coisa que pesa sobre a Igreja Católica. Várias pessoas não são católicas, já tem conversado com várias pessoas sobre isso. Várias pessoas não aceitam essa ideia das cruzadas, né? Acho pesadíssimo das cruzadas. O próprio Francisco de Assis foi contra. O Francisco de Assis foi lá conversar no Egito, né? Lá com os muçulmanos, né? Então, ele ressalta muito essa questão do interreligioso e também a questão da Inquisição. Né? A gente já leu vários livros da Inquisição e realmente foi uma coisa pesada. Né? Então, são duas manchas que tem a Igreja. E conheço pessoas que não são católicos, que vai, primeira coisa que eles vão falar é isso, ó, e a Inquisição, e a Cruzada, né? Então é complicado, são assuntos complicados, né? Tem que ser estudado isso aí com calma para entender esses processos históricos, né? E aí esse livro mostra isso, ou seja, processos históricos que a igreja é desafiada constantemente, né? A questão das heresias, a questão das guerras, a questão da luta por território, né, etc. Né? Então a igreja sempre é chamada por isso aí. E aí ele tomou atitude então em 2018 e falou que inadmissível a pena de morte. A pena capital não é aceita, né? Então, justamente porque já começa a falar disso aqui. Né? E aí ele fala depois da luta contra a ditadura na Argentina. Lembrar que teve lá vários momentos de ditadura na Argentina, assim como teve no Cone Sul, Uruguai, Brasil, Chile, né? Várias ditaduras de direita, né, civil-militar, e aí várias pessoas de esquerda, vários grupos de esquerda foram perseguidos, torturados, sumiram literalmente, né, foram jogados no mar, foram enterrados em algum canto. E aí tem o movimento das Mães da Praça de Maio, né, ele fala desse movimento, né, da luz de resistência, e essa já vai mostrando como ele estava sempre ali antenado com essas questões da política, né. Vai falar ali do Homem na Lua, né? Interessante a parte que fala aqui do progresso científico. Muitas pessoas não acreditavam, achavam que era um filme. O homem, né? Conheço várias pessoas que acham também que o homem não foi na Lua, que aquilo era um filme. Agora, o melhor argumento de que o homem foi na Lua é que os soviéticos nunca foram contra, né? Aceitaram e tal. Os principais interessados nessa corrida aí espacial eram os soviéticos. E os soviéticos, não sei se eles estão negando, né? Então, eles não negaram, aceitaram uma boa, vão aceitar também, né? Nisso não tem nenhuma relevância. Mas pessoas até hoje falam que a Terra é plana, que o homem não foi na Lua, né, etc. Então, mas ele fala que foi interessantíssimo porque todo mundo na TV estava esperando, né, ver as cenas lá, se não ia dar mau contato, se não ia sair satélite do ar, para ver a questão aí do homem pisando na Lua. Então ele vai ressaltando várias questões e isso mostra como ele está antenado, como ele está atento a todas as questões históricas, a queda do muro de Berlim, né, a cortina de ferro, que aí depois veio o Papa polonês, né, e aí são a continuação das histórias. E aí eu ressalto que além de ler essas obras, lê as encíclicas, né? Então eu já comentei duas delas aqui, a Laudato Si, né? A Fratelli Tutti e vou achar então a Amou-nos, né? Amou, ele nos amou, né? Então essa aqui eu vou dever. E tem mais livros, né? Deus é Jovem, tem uns livros assim que eu for encontrando os livros, né? Acho importante conhecer a obra, já que agora nós temos um outro Papa, né? Agora já o Papa é o estadunidense, né? Estadunidense, que trabalhou no Peru e agora é o Léo XIV, né? Então, assim, é interessante conhecer a obra dos pontífices. Cada um tem uma visão, uns são mais progressistas, outros são mais conservadores, né? Outros são reacionários, então fica essa discussão. É claro que, igual todas as igrejas, igual o cristianismo, a igreja católica também tem várias linhas de pensamento, então você vê, né? A gente acompanha vários canais católicos aí, e cada um tem uma linha mais progressista, ou tem uma linha mais conservadora, ou tem uma linha até reacionária, né? Tem os reacionários da Igreja Católica, assim como tem nos reformados, nos evangélicos, nos pentecostais, né? Então vai depender muito de que linha você vai seguir. Aí alguns gostaram do Papa, alguns não gostavam do Francisco, agora estão gostando do Leão XIV, né? E tá assim, a vida segue, né? A vida que segue, cada um tem sua opinião, cada um tem sua corrente de pensamento, né? Mas a igreja visa estar além de ideologia, né? Porque a ideologia vai ser segmentação, né? E não são todos irmãos, né? São todos irmãos e irmãs. Então, ele ressalta justamente isso aí, de não se deixar se levar por ideologias que vão fragmentando a unidade da igreja, né? E a igreja tem vários grupos, né? Tem várias ordens, então tem para todo mundo, né? Tem para todo mundo, né? E eu acho que essa é a principal lição do
do Papa Francisco, né, que foi de conversar com todo mundo, estar aberto aí, né, demonstrando justamente o diálogo, né, isso está faltando no mundo, diálogo, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.